pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. A gente está aqui hoje iniciando a sessão 2 do volume 3, né, que está intitulada A Forma do Dinheiro, e aí tem um pequeno parágrafo, antes de começar, o capítulo 6, Estruturas Familiares da Classe Senhorial. Então, esse seria o tópico fundamental da nossa discussão de hoje, né? Então, ou seja, discutir, trocar ideias sobre o capítulo 6, fundamentalmente. É um capítulo relativamente longo, então possivelmente nós não o encerraremos hoje, e em função disso, abro aqui para os meus colegas a gente começar a trocar uma ideia, e eu diria para a gente, antes de avançar para o capítulo 6 propriamente dito, que a gente trocasse uma breve ideia sobre esse parágrafo que antecede o capítulo e que abre aí a seção 2, né? Eu achei ele um parágrafo interessante e bastante rico. Então, se alguém quiser fazer algum comentário de partida, a gente já começa a conversar, mas se ninguém quiser, eu mesmo sinalizo aqui alguns pontos para a gente conversar. Então, abro a palavra para os meus colegas. Eu só queria esclarecer uma dúvida. A gente possivelmente não encerra o capítulo porque ele é longo ou porque você só leu até a página 188? A segunda opção. Ah, tá. Bom, então, já me sinto esclarecido. Obrigado, professor Mário Jorge. Eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas e suas questões, mas em que pese esse fato do capítulo ser longo, e por isso eu não ter lido tudo, a gente inicia pela seção 2. E aí, alguém se voluntaria? Alguém faz algum comentário de partida? Como é que a gente faz? Senão eu faço aqui a leitura de um parágrafozinho. Não tem estatura moral para exigir leitura dos alunos. Deixe isso claro. Não tenho nenhuma estatura moral para exigir leitura dos alunos. Eu tenho só o poder de coerção da nota. É o que me resta. Enfim. Vamos lá, vamos para esse parágrafo que é muito bom mesmo. Eu acho que, assim, eu faria uma leitura com uma pequena supressão no meio dele, que eu acho que retira o elemento específico que ele está tratando e permite a gente conversar mais no âmbito da concepção teórica que ele está propondo aqui, que me parece interessante, né? Diz ele, então, na página 160. As classes sociais existem apenas em ligação recíproca, o que é outra maneira de dizer que os mesmos antagonismos que rasgam a sociedade precipitam nos extremos a formação de classes. As modificações operadas no interior de uma classe são inseparáveis da alteração de estrutura ou de fisionomia na classe oposta, e os processos históricos só podem começar a esclarecer-se quando deixamos de nos prender com categorias sociais isoladas e tomamos as próprias relações como objeto principal de análise, né? E aí ele vai discutir os temas que ele vai abordar nesse capítulo, nessa seção 2, né, que eu vou fazer um salto, e aí ele conclui assim: não se trata de apresentar a evolução de uma classe como espelho da evolução da outra, mas de concebê-las a ambas como expressões diferentes das transformações determinadas num processo único de relações. Então aqui ele fala um pouco sobre como ele está concebendo a classe, né? E mais do que concebendo a classe, como concebe o estudo das classes em relação, né? Então, o foco não é estudar uma classe ou outra, mas deter-se, jogar o fôlego na análise da relação entre classes como objetivo de estudo de cada uma das duas, né? E que, na prática, o que acontece é a precipitação nos extremos das classes específicas, mas que só podem ser apreendidas através do estudo da sua relação. Pelo menos esse foi o entendimento que eu dei. Não sei se alguém faz aí algum adendo, alguma complementação. Não, eu tinha um comentário para fazer na sequência do parágrafo. Você quer que eu continue a leitura? Beleza. Você continue. Qual foi a última palavra da frase que você leu? Eu me perdi aqui. A última. Mas você pulou uma parte então, né? Eu pulei uma parte, sim. Pulei uma parte. Por isso que eu me perdi. Então,
Tá aqui. A difusão, acho que foi essa parte que você pulou, né? A difusão da senhoria impessoal, remodelando os mecanismos de exploração, foi possível através das transformações sofridas pelos sistemas familiares e para famílias do campesinato, e graças ao emprego do dinheiro enquanto veículo do novo tipo de relacionamento. Quando eu li isso aqui, me causou um certo estranhamento. Gente, então, quando eu comecei a leitura, eu já tinha botado na página do capítulo 6, então eu pulei esse parágrafo, eu tinha parado nele. Mas lendo agora, eu fiquei surpreso com essa frase, porque na leitura do capítulo 6 eu tive a impressão de que a relação era o contrário. Que, como é que eu falei? Que a difusão da senhoria impessoal remodela os mecanismos da exploração e por isso, quer dizer, que isso só foi possível por causa das transformações sociais, aliás, das transformações sofridas pelos sistemas familiares e o emprego do dinheiro. Quando eu tive a impressão de que não é a transformação do sistema familiar que permite a difusão da senhoria impessoal, mas que o triunfo da senhoria impessoal que implica na mudança dos sistemas familiares para familiares. Quando eu li o capítulo 6, me pareceu ser mais ou menos essa direção, quando aqui ele está falando basicamente o contrário. Então, quando a gente for discutir o capítulo 6, de repente valeria a pena ver como é que aparece essa relação, né? Entre senhoria impessoal e sistemas familiares e bom, não sei se é uma relação recíproca, simultânea, ou se um implica no outro, qual é a relação que se estabelece aí para ele. Eu acho que a proposição do Dudu de suprimir essa passagem, né, tinha a ver com a perspectiva de considerar o grau de generalidade dessa proposição, né? Ela aqui é feita num contexto bastante particular de análise, né, que é a análise do regime senhorial e particularmente das transformações ocorridas nesse período, né? Então, acho que a ideia do de suprimir era da gente considerar, bom, esse é o tipo de proposição genérica que tem validade, né, para qualquer processo, quer dizer, com parâmetros fundamentais de funcionamento e reprodução das sociedades de classe, né, e antes mesmo de considerar a especificidade dessa manifestação no âmbito dessa sociedade específica que ele está considerando. Quando o Caio propôs a leitura dessa parte intermediária aí, que o Dudu suprimiu, né, e ao fazer, então, o Caio dá uma inscrição mais particular à proposição, eu imaginei, eu supus que o Caio ia destacar dessa referência o fato de que ele está falando de classe, está falando de conflito e tudo mais, e de repente entra uma referência à estrutura familiar, né, que, em princípio, as relações entre estruturas familiares e classe, né, eu acho que é um tipo de coisa muito pouco considerada, né? E que talvez diga respeito especialmente, não sei, mas às sociedades pré-capitalistas, né? Em que essas estruturas familiares parecem, com um peso desigual, seguir tendo uma importância muito grande como mecanismo de articulação da sociedade, né? E a partir daí se coloca em um nível a questão de considerar como é que elas operam também a par da operação das classes, né? Elas se conjugam, elas se apartam, se diferenciam, se definem, se influenciam mutuamente, né? Acho que é uma outra questão para a qual a gente pode também estar atento, né? A minha intenção era justamente essa, né, de considerar o argumento da generalidade, né, dessa afirmação, porque ele vem tratando de relações de classe desde o volume 1, né, mas ele guardou essa afirmação tal como é feita para o início da seção 2 do volume 3. Então, aí a minha questão era um pouco para conversar com vocês, se vocês avaliam o quanto que isso é, então, uma especificidade do período que ele está considerando aqui, né, ou seja, a partir do que seria ali o século XI em diante, ou quanto que essa é uma afirmação que na prática é uma reafirmação, é a explicitação de uma coisa que ele já vem fazendo desde as primeiras páginas do volume 1. Era um pouco essa a reflexão que eu queria fazer, se é, então, a explicitação de uma concepção que já vem ao longo do livro, que é o que me parece ser o caso, né?
ou se isso é uma especificidade desse contexto específico. E no que tange o que o Caio mencionou, eu acho que, pelo menos a leitura que eu fiz, é que essas coisas se influenciam mutuamente, né? A tal da dialética ali da coisa, das relações familiares, da senhoria impessoal, né? Uma modifica e a outra se transforma ao mesmo tempo, né? Então acho que seriam esses dois elementos que eu tinha para comentar em cima do que o Mário e o que o Caio falou, em cima do que o Mário e o Caio falaram. Então, Eduardo, eu entendo que não é específico do contexto que ele está tratando nesse trecho, assim, né? Me parece que até uma condição a priori para você analisar a situação da classe, né? Em amplos contextos. Eu fiquei com essa impressão. Foi até uma citação que eu anotei aqui e fiquei pensando, inclusive, assim, no meu trabalho, a gente se propõe a vezes, trabalhar lá, eu vou trabalhar com subalternos, vou trabalhar com campesinato, né? Mas o quanto é importante para a gente tentar fazer essa investigação, a gente ter aí esse ponto de partida que ele coloca nesse parágrafo. Eu achei um parágrafo que coloca meio que uma condição a priori para você trabalhar em qualquer sociedade que você vai analisar essa questão da classe, né? Eu vejo de uma maneira mais ampla, assim, não achei uma afirmação que a gente analisa só esse contexto específico desse capítulo. Eu achei até inspirador, assim, pensar a respeito desse parágrafo, um que eu anotei aqui, inclusive, por isso. Mas a questão vai ser, então, por que esperar até a segunda sessão do volume 3 para declarar dessa maneira? Né? Será que era a coisa de tentar experimentar com a referência antes de explicitá-la? Não sei, eu queria entender por que, então, se é uma referência genérica, por que, então, ela foi enunciada nesse momento, já cento e tantas páginas avançadas do volume 3? Por que essa escolha editorial, no mínimo? Enfim. Eu acho que ele de alguma forma, talvez não com essa distinção que ele dá, né? Porque de alguma forma essas declarações que ele faz às vésperas ali do início de uma parte, de um volume, de um capítulo, né? São em geral as mais bombásticas, né? No sentido de fixar uma proposição, né? Cuja verificação na miudeza do que ele trata na sequência nem necessariamente é tão explícita assim, né? Mas já no primeiro volume, né, ele dedica uma parte considerável da obra ao tratamento das classes sociais, né? E aí eu acho que, como eu disse, tem algum nível aí de especificidade, porque eu, por exemplo, não conheço nenhuma obra que faça análise do capitalismo, né, e que dedique alguma precedência ou alguma relevância ao estudo das estruturas familiares, né? Nesse caso, no primeiro volume, ele dedica tanto ou mais espaço até à análise das estruturas familiares do campesinato, né, da aristocracia, o mesmo, se não até um pouco mais de espaço do que ele dedica à análise do campesinato como classe, da aristocracia como classe, né? Portanto, eu acho que essa questão da estrutura familiar tem um peso importante aí, tanto que ele faz uma crítica lá no iníciozinho, inclusive, ao fato de que essa divisão, né, artificial aí, em muitos pontos entre a história e a antropologia, né, pretendeu que esse tipo de sociedade caberia à antropologia e não à história, né? E ele faz a crítica dessa cisão, né? Então, eu acho que tem aí. Agora, no primeiro volume, porque essa é a questão, né? As classes se definem na relação, né? Isso é um parâmetro genérico, um parâmetro importante para quem trabalha com o tema, principalmente a partir das perspectivas relativamente mais recentes, né? Agora, a questão aí entre talvez a proposição, a perspectiva teórica e muitas vezes os limites impostos no processo de análise, né? Porque, dito isso, né, a relação, de alguma forma, fica um pouco em suspenso quando você quer
caracterizar ou dedicar algum espaço à caracterização de cada uma de uma das classes, né? Aí você supõe nessa caracterização que as relações estão ali se manifestando, estão impactando, né? Mas a intenção de caracterizar de forma mais detalhada possível a estruturação de uma classe implica em que você acabe dedicando uma parte, né, como ele faz no primeiro volume, né, ao campesinato, e outra parte à aristocracia, né? Você pode até considerar que o fundamental disso que está sendo caracterizado porque a relação entre ambas está determinando, né, essa configuração, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco também com a questão do que o Caio levanta, né? Porque eu não sei se isso tem a ver, ou pode ser enquadrado naquela referência que é célebre do Marx, do método da análise, do método da exposição, né? Porque a forma da exposição, em algum nível, te coloca limitações, né? Eu passei por isso, como já comentei com vocês, na tese, no livro, né? Porque eu não pretendia trabalhar com a perspectiva de que a primazia seria de um fenômeno material a partir do qual o ideal se manifestaria como uma consequência, como desdobramento, né? Eu pretendia pleitear a íntima articulação entre ambas as manifestações. Agora, por onde eu começaria? Né? Já que eu não posso escrever, eu pelo menos não consigo escrever sobre a simultaneidade, né? E aí é o que eu digo, né? Entre começar pela proposição, digamos, ideal e ser acusado de idealista, ou entre começar pela perspectiva material e ser acusado de um marxista vulgar, eu preferia a vulgaridade. Que, aliás, não está longe, né? Quem me chamar de uma pessoa vulgar não estaria longe da verdade. Mas talvez tenha a ver aí com a dificuldade da simultaneidade, né? No processo da... Porque acho que, no fundo, a dialética é uma palavra, assim, excelente, né? Porque ela ajuda a resolver muitos problemas, né? A gente diria, Caio, que é dialética a tua proposição, né? Porque essas coisas vão incidindo umas sobre as outras, né? E vão promovendo o movimento, né? Não sei. Assim, eu entendo a proposta, mas eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar quando eu estou pensando em situações mais concretas. Por exemplo, tem um trecho que eu anotei no final do item A, que quando a gente chegar nele, aí a gente volta a esse assunto, porque lá me parece que já... É claro que é uma questão que, digamos assim, se retroalimenta, né? É uma relação que se retroalimenta, mas parece partir de algum ponto, né? No caso, esse trecho ele estava falando, deixa eu ver. Tá falando da estrutura familiar, os diferentes modelos jurídicos relativos às estruturas familiares e uma questão, digamos, mais de estrutura, né? Uma questão mais material, enfim. E aí ele falando basicamente que essas formas jurídicas vão nascendo das necessidades materiais, né? Então, que são reforçadas, essas realidades materiais são reforçadas por essas formas jurídicas que vão nascendo delas, mas é isso, parece que tem um elemento mais predominante aí. Eu não sei, porque se a gente realmente equivale os dois, né? Então, não sei. Não sei. Essa parte eu nunca consegui muito assimilar. Mas é isso, eu sempre acabo chegando nessa impressão de que algum desses elementos tem que ser mais predominante, tem que ser mais central, tem que ser anterior, sei lá. Mas é porque também me falta leitura sobre o tema, né? Você tem perguntas? Nós entendemos. Cartoon Network. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que também não sabia o que era dialética. Enfim. Bom, então acho que a gente tem alguns elementos. O Caio falou que tem um ponto que ele retomaria essa discussão lá no final do item A. Então acho que a gente avança, né, um pouco mais na discussão e vai retomando, né? Mas eu acho que esse elemento que o Mário trouxe, da questão do método de exposição, acho que faz sentido, né?
pelo menos para a escolha de colocar esse item nesse momento da redação. Enfim, acho que é isso. O item A, assim, as primeiras páginas, para mim, elas foram sem muitas anotações, né? Porque para mim parece que ali, até pelo menos ali até um 7, 8, mais ou menos, ele está enumerando uma dezena de exemplos de vários e vários e vários casos em que ele vai apontando para a formação de uma família de natureza, ele usa o termo agnática, né? Ou seja, pela linha masculina, se eu não estou entendendo errado, e a afirmação de uma determinada forma de herança e de transmissão do poder relacionado a essas heranças, do exercício do Bannon, talvez seria mais adequado, né, do exercício do poder de Bannon. Então, acho que, assim, fundamentalmente, ali até a 178, para mim, é basicamente isso. Não sei se vocês destacariam alguma coisa nesse momento, se o item que o Caio pretendia conversar já está dentro dessas páginas. Como é que funcionou para vocês a leitura? Eu faria só uma observação pela beleza da passagem. Na página do mito? Na página 165. Achei que fosse outra coisa. Fala. Primeiro parágrafo da 165 no final. Ele diz: o caráter duradouro deste tipo de famílias deixava antever a sua configuração ao longo das gerações futuras. Perante a plebe, confinada a existir no presente, os nobres afirmavam-se como senhores do tempo. Olha só. E outras passagens em que ele ressalta esse aspecto, né, que o controle do tempo é um elemento chave nos processos de dominação, né? Eu tinha separado também uma passagem que ele faz essa menção ao controle do tempo, né? Na verdade, ele fala um pouco diferente, mas essa passagem você elencou muito boa. Mas ele falava do quanto que os camponeses eram um grupo sem história, né? Que me pareceu muito remanescente, né? Não sei se vocês concordam, mas tem uma passagem lá na sociedade feudal em que o Bloch fala alguma coisa parecida com isso, né? Talvez mais ou menos literal, não sei a passagem de cabeça, mas algo como campos sem senhores eram igualmente campos sem história. Né? Aí uma referência que tem mais a ver com a natureza da documentação do período medieval, mas que também me pareceu evocar essa passagem. Né? Quando eu li essas referências que o João Bernardo faz, a coisa do tempo, a coisa da história, a afirmação das linhagens e da sucessão de patrimônio, me evocou um pouco essa memória da sociedade feudal. Até porque a arqueologia ainda engatinhava, né, muito mais comparativamente na época do Bloch, né? Eu acho que o que pode subverter essa perspectiva é o avanço da arqueologia, né? Talvez seja ela fundamentalmente a dar alguma voz, né, ao campo sob a perspectiva do campesinato também, né? Também não marquei nada muito importante não até o final desse item A. O que eu marquei é o último parágrafo do item A. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Faço a leitura? Qual a página, Caio, por gentileza? 173. Eu vou ler, qualquer coisa a gente reveza. Os historiadores presumem com frequência que a estrutura familiar da linhagem agnática corresponderia naturalmente a um modelo jurídico de sucessão caracterizado por uma rigorosa primogenitura. Daí que, onde as normas sucessórias não obedeciam àquele modelo, deduzam que seria também menos nítido o perfil da linhagem agnática. Mas, como vimos há pouco, mesmo quando a primogenitura era afirmada como um direito, podia suceder que, na prática, os filhos segundos não fossem totalmente excluídos da herança. Agora, acho que é a parte mais importante. Como sempre acontece, um dado quadro jurídico não constitui mais do que uma entre muitas técnicas capazes de efetivar um mesmo sistema social, cuja variabilidade depende de numerosas circunstâncias,
nomeadamente de tradições culturais. Se cada tipo de direito é, em parte, a expressão de uma estrutura social, por outro lado, ele é uma mera linguagem, capaz de se referir a estruturas diferentes e sujeita a aceitar a concorrência de outras normas jurídicas para exprimir as mesmas estruturas. O novo sistema sucessório, em que o núcleo fundamental do patrimônio era transmitido ao primogênito, foi gerado gradualmente no interior de formas que, se considerarmos só a sua aparência jurídica, eram completamente opostas. A impressão que eu tive da leitura desse parágrafo é que não é importante estudar as formas jurídicas, né? Eu acho que elas dão o tom, mas que muitas vezes, por mais que essas estruturas jurídicas sejam aparentemente muito diferentes entre si, por vezes elas estão cumprindo uma mesma função social e que seria importante o historiador não se iludir com essas aparentes diferenças que podem, numa aparência, numa primeira visão, parecer muito grandes, mas se atentar ao fato de que muitas vezes essas formas elas estão, enfim, cumprindo uma mesma função, embasando uma mesma estrutura e que, portanto, enfim, não são tão diferentes assim, né? Seria mais uma questão formal do que realmente essencial. Foi mais ou menos o que eu entendi. O que vocês acham? Estou relendo aqui a passagem, Caio. Não é uma passagem fácil, né? Mas eu acho que eu fico com a impressão que o fundamental está nesse miolo aí que você destacou e que eu tinha sublinhado também. Como sempre acontece, um dado quadro jurídico não constitui mais do que uma entre muitas técnicas capazes de efetivar o mesmo sistema social, cuja variabilidade depende de menores circunstâncias, nomeadamente tradições culturais. Acho que depende muito a interpretação de como a gente considera esse trecho, né? Porque se a gente considera, né, como sempre acontece, um dado quadro jurídico não constitui mais do que uma entre muitas técnicas, né? Se for restritiva a nossa leitura, né, ao campo jurídico, né, a gente poderia entender que dentro de um campo jurídico há posturas, posições concorrentes, né? Mais de uma perspectiva pode estar aí enunciada, né? E que o direito, portanto, é muito mais diverso do que a gente mesmo admite, né? Ele tem uma capacidade restrita como direito que é de estabelecer posições unilaterais, né? Você pode ter dentro do próprio campo de direito, especialmente numa sociedade como a medieval, em que a diversidade de normas predominava, né? Você pode ser iludido pela perspectiva de supor que um direito fixado por escrito, coisa do tipo, tenha precedência sobre formas jurídicas outras, né? E eu acho que essa perspectiva se torna ainda maior se a gente não for restritivo em relação a essa frase, né? E aí, quando ele diz, como sempre acontece, um dado quadro jurídico não constitui mais do que uma entre muitas técnicas, isso aí, se a gente pensa com muitas técnicas, outras alheias ao campo do direito, né? Aí a coisa se complexifica ainda mais, né? Porque você olha para uma norma e supõe que no âmbito de uma sociedade a norma é o elemento decisivo. Quando pode operar a par dela ou contra ela, sob muitos aspectos, outros mecanismos, como tradições culturais a que ele se refere, né? E aí, se você vir ali na norma toda a precedência na sucessão dada ao primogênito, né, você imagina de imediato, como muitos historiadores, que os filhos segundos e terceiros, por exemplo, não tinham perspectiva de subsistência, além de uma submissão pessoal
muito radical ao filho mais velho, ou aquela ideia de ganhar as estradas para constituir o grupo dos cavaleiros errantes, né, que tiveram que fazer a própria sorte, a sua vida e tudo mais. O que eu acho que ele está dizendo aqui é que, contrariando o direito, você pode ter tradições, como acho que seja o caso, né? Mesmo onde uma primogenitura parece muito instalada, havia mecanismos com base nos quais, de alguma forma, se preservava a posição dos filhos segundos e terceiros, né? E que isso pode... e que o historiador, portanto, tomar a iniciativa de supor que o direito é sempre a forma prioritária para regular esse tipo de relação, ele pode incorrer em erros, tá? Porque o direito pode estar contrabalançado, tá, por outros mecanismos, né? Por outros instrumentos. Até porque eu acho que a radicalidade... Uma coisa que eu sempre me perguntei, quando eu vi a radicalidade dessa proposição, né, aí eu sempre me perguntei, aí era por aí que eu tentava entender, né, uma aparente animosidade entre irmãos, né? Porque, sob tal perspectiva, a vida interna da família seria, sob muitos aspectos, uma desgraça completa, né? Na medida em que os filhos segundos, terceiros, quartos percebessem, né, numa idade que não devia ser muito avançada, né, que seu futuro basicamente estava completamente submetido ao fato de não terem nascido primeiro, né, o potencial de tensão interna, a família seria grande, né? Você vê isso no caso de algumas posições régias, né? Por exemplo, no famoso episódio lá da Península Ibérica, em que o Hermenegildo, lá, o filho primogênito, né, como era o nome lá do rei, gente? Leovigildo, né? Em que o Hermenegildo, acho que aparentemente isso já é um elemento potencial de tensão, né? Eu tenho a impressão que os reis longevos, né, com frequência enfrentavam a pressão do filho mais velho, dos herdeiros, para assumir o trono, né? Nesse caso lá, o Hermenegildo, se associando, inclusive, ao catolicismo niceno, se rebela contra o pai, né? É vencido pelo pai, é morto, inclusive, e aparentemente o filho mais novo, Leovigildo, que vai assumir depois, não apoiou a causa do irmão, né? O Recaredo, aliás, né? Uhum. Que ascenderia a condição de primogênito com a desgraça do irmão mais velho, né? Então, não sei, eu acho que pode ser uma chamada de atenção para uma certa tendência nossa juridicista, né? De procurar entre as fontes e, de alguma forma, hierarquizá-las sob a perspectiva de que, né, o registro do direito talvez tenha alguma precedência, tenha uma força maior, uma autoridade maior, né? E ele pode ser contrabalançado por outros expedientes, né? Não sei, foi essa segunda vertente a que eu mais me inclinei aqui com a leitura disso. Não sei o que vocês acham. Eu concordo, parece que ele evidencia um certo limite, assim, né? Então tem lá uma elite produzindo essas leis, tentando consolidar algumas coisas, interferir na sociedade de maneira a assegurar os seus interesses, mas isso tem limites também, né? Eu fiquei sempre assim pensando, lendo esse trecho aqui, a norma, a lei não pode ser interpretada como um retrato fiel da sociedade, né? Que ela tem os seus limites, né, nesse mundo medieval. Então eu vou pela mesma linha aí que você apresentou, viu, Mário? Eu acho que o 02, o 06 está dormindo. A minha internet, alguma coisa aconteceu comigo, porque eu juro que eu perdi a conexão aqui por alguns minutos, assim. Eu estava tentando fingir demência para ver se eu conseguia pegar o passo da discussão. Pega uma granada, tira o pino e bota na mão dele. Mas desculpa, eu peguei o começo da fala do jogo e depois travou tudo aqui para mim. Não, falei mais ou menos que eu concordo com a perspectiva que o Mário apresentou, né? E que eu acho que esse trecho ele é legal porque ele evidencia um certo limite da norma, né? Porque a norma
ela é parte da realidade social, ela é um projeto, uma proposta de interferência, de afirmação de algumas estruturas, né, de assegurar os interesses de uma camada específica da população, mas que a aplicação dessa norma ela tem seus limites, né? E aí por várias situações como o Mário levantou, e que aí eu acho meio que uma advertência assim para a gente, olha, nunca a gente encarar a norma como um retrato fiel daquela sociedade, né? Você partir da norma para falar, tá aqui um retrato do que foi essa sociedade, né? Eu só estava na dúvida, que eu vi o Mário falando, eu tenho a impressão de que o Recaredo era o segundo filho, tá? Eu tô com essa impressão de que o Recaredo não era o mais velho. Não, o mais velho era Hermenegildo. Sim. Então, eu estou dizendo, o Recaredo não tomou a posição do irmão mais velho, né? Ah, tá. Entendi. Tá. Porque, assim, Ficou você na tem moita muitos... ali, só esperando Ficou desenrolar, né, esperando Mário? ver o que ia dar, né? Porque você tem muitos, inclusive teve uma série aí sobre a monarquia brasileira, né? Em que insistiu muito numa inimizade do Dom Manuel, né? Numa certa inveja do Dom Manuel, acho que Manuel, né? Aquele que voltou para Portugal e tentou e assumiu a coroa, né? Eu fico pensando no grau de tensão interna dessas famílias, né? Porque eram, em geral, famílias pródigas em filhos, até porque muitos morriam, né? E essa questão da tensão, né? Que adviria desse tipo, da radicalidade desse tipo de posição, né? Mas, enfim. Caio, o que você avalia? Nada a acrescentar. Será que o Caio Bom, está chateado com a gente? eu acho, Mário. Eu acho que foi aquela coisa que você falou logo no começo, que ele estava com a câmera fechada. Vamos falar mal do Caio. Aí você falou isso. É possível, é Eu acho que possível. isso gerou uma certa, É sabe? mágoa, né? Tal qual um Mágoa. filho segundo, tal qual um filho segundo. Enfim, mas eu acho que vai por aí pelo que eu peguei da fala do Mário. Eu acho que é isso, esse elemento de tensão e uma rejeição dessa coisa do direito, desse trechinho, né? Dessa coisa do direito como criador da norma. Porque essa coisa que a gente chama genericamente de jurisdicismo, né? Ele faz um pouco a crítica disso no primeiro volume também. E isso tem quer dizer, essa perspectiva tem um vigor muito grande, né? Eu me lembro que tem uma obra clássica da Espanha visigótica, né? Que é uma obra da qual eu gosto muito, obviamente, o Barbeiro e Virril lá, a formação do feudalismo, né? Mas aquela obra me chamou muita atenção porque eles partem de uma crítica feroz ao juridicismo, né? A uma história institucionalista e, portanto, a autoridade que sempre foi atribuída ao direito, mas na extensão eles mesmo caem nisso, né? O que eu acho que é a expressão evidente de como a perspectiva é muito forte, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que numa passagem da obra, em que eles defendem a tese de que a primazia da igreja está associada ao fato de que as terras da igreja eram terras indevassáveis, né? Na medida que a igreja era uma senhora que nunca morria, né? Segundo a fórmula, né? Uma dômina imortal, e ele defende a tese contra a proposição, né? Frequente em informações diversas de quantas vezes as terras da igreja eram expropriadas, né? Eram espoliadas pela ação dos poderosos, né? Quer dizer, a própria frequência do registro para eles é interpretada como expressão do peso da autoridade daquela informação, né? E não de uma dúvida quanto à autoridade, a ponto dela precisar ser repetida com enorme frequência, né? Então, o direito, quando repete muito sistematicamente uma mesma fórmula, o que está aí se manifestando? É a autoridade dessa fórmula ou, ao contrário, a dificuldade de fazer valer uma autoridade que é disputada, impactada por fatores os mais diversos, né? Então, não sei, acho que é um pouco isso que está em jogo aí, né? Avançamos mais um pouquinho na leitura, pessoal?
Eu tenho um comentário assim, muito breve no finalzinho do item B, 177, acho que é um trechinho assim, quase que passa batido assim, na leitura. Ele está falando das genealogias e de como essas genealogias nem sempre são muito verdadeiras e tal. E aí ele diz o seguinte, né, na 177, a falsidade factual de um mito não lhe retira o valor de realidade histórica. Um pouco de como analisar esse tipo de documentação, né? O quanto que o fato dessas famílias insistirem nessas genealogias, nessas mitologias familiares, em que pesem as muitas inverdades, revelam para a gente um esforço sistemático por construir essa memória para si mesmas, né? E o quanto que isso tem a ver não só com a nobreza consolidada, a nobreza tradicionalmente estabelecida, mas inclusive como é que esses parâmetros da nobreza estabelecida impõem àqueles que estão ascendendo, né, essas frações do campesinato enriquecido ou dos setores urbanos enriquecidos, o quanto que ela impõe também a eles que operem dentro dos mesmos âmbitos, dentro das mesmas lógicas. Enfim. Isso é uma proposição interessante acerca da diversidade da postura da disciplina histórica, da historiografia, né? Em face dessa questão da documentação, né? Como uma certa aristocracia, uma certa historiografia pode, em princípio, desprezar documentos, né, pela falsidade né, que é atribuída aos mesmos, enquanto se pode fazer um uso de documentos, né, apesar a despeito da falsidade deles, né? Quer dizer, o fato dele ter sido falsificado já diz muita coisa, né? O esforço da produção de um documento falso diz muita coisa, né? Depende da história que se faz, né? Uma história que busque documento, registros factuais, por exemplo, de fato, né, deve desprezar esse tipo de documentação. Agora, se essa historiografia está pretendendo análises mais complexas, esses documentos têm um peso considerável, né? Enfim, mas era só uma referência muito lateral, assim, né? Nada muito... Mas muito digna, muito digna. Na verdade, eu estou enchendo linguiça, Mário, para a gente não bater ali o teto da 188, né? Que foi até onde eu li. Então, basicamente, eu estou aqui enrolando você. Temos 10. Você fechou o microfone, Mário. Você fechou o microfone para tua gracinha. Não, temos 10 páginas ainda, Dudu. E que me pareceram as 10 páginas assim com mais referências marcantes, né? Coisas mais interessantes. O que logicamente tem que ser o caso, já que eu não quero que a gente passe da 188. Então, aqui temos referências mais interessantes, assim, inclusive de leitura, né? Então, um pouco de como que, né, isso foi o que me chamou mais atenção nesse capítulo até agora, né? O quanto que os casamentos foram um mecanismo-chave de homogeneização da classe dominante. Aí nunca tinha parado muito para pensar nesse esquema, né? Quanto que esse fenômeno de homogeneização foi chave. Então isso foi algo que me chamou bastante atenção e é algo que está ali presente, sobretudo na 178, né? Quando ele diz assim: por um lado, ao darem algumas das suas filhas como esposas a homens dotados de certa fortuna, embora oriundos de níveis sociais mais baixos, as famílias das camadas superiores beneficiavam dos avultados pagamentos que exigiam pela efetivação dos contratos de matrimônio. Há uma deslocação de mulheres de prestígio em sentido descendente correspondia, em suma, a uma deslocação de fortunas em sentido ascendente, com a dupla consequência de revitalizar a elite graças a pessoas de bens e de impedir a exclusão dos novos ricos, evitando tensões sociais. Então esse foi um elemento que me chamou bastante atenção. Esse trechinho foi algo que me chamou bastante atenção. Ele continua e a sequência também é interessante, mas eu paro aqui a leitura para ver se algum de vocês tem algum comentário, se quereria indicar algum outro elemento aí para a gente considerar. Aí essa importância que ele atribui às estruturas familiares, né?
o peso enorme que ele atribui a esse tópico, né? Como eu disse, desde o primeiro volume, né? E a rigor, inclusive, se não me falha a memória, se eu não estou equivocado, a perspectiva dele é de que a mudança, nesse grande modo de produção capitalista, pré-capitalista, né? Os diversos regimes que o constituíram talvez fossem movidos principalmente pela mudança das estruturas familiares. Acho que é essa a hipótese fundamental que ele avança, né? Talvez fosse isso que diferenciassem regimes dentro desse grande modo de produção pré-capitalista, né? Regimes marcados pela tendência da fratura das unidades familiares e, ao contrário, regimes marcados pela agregação muito vigorosa das estruturas familiares. Nesse sentido da mudança das relações familiares, ele também aponta uma mudança brusca, assim, quase, mas se não brusca, ao menos profunda, do papel desempenhado pela monarquia, né? Como vértice dessa sociedade senhorial. E o quanto que, ainda que mantendo a posição de vértice, em que pese a sua posição de vértice, o faz de maneira radicalmente diferente do que fazia no período anterior, né, antes do século X. Então, destacando ainda como que, reforçando, né, retomando um elemento que ele já abordou alongadamente no volume 1, no volume 2, quanto que a perda de liderança sobre o campesinato independente, pelo fato de cada vez mais minorar os camponeses independentes, alterou o papel e a posição que o poder régio desempenhava nessa sociedade. Então, isso é um outro fator de transformação que ele aponta. Simultaneamente, a consolidação de famílias no tempo, né? E aí retoma aquele elemento que a gente vinha falando anteriormente, né? Vocês viram que na 8.1, no primeiro parágrafo, ele faz um contraponto entre capitalismo e regime senhorial, né? Uhum. Vocês acham que vale a pena considerar? Por favor, por favor. E me remeteu ao livro que ele lançou também, né? Ao livro não, a obra também em 3 volumes, né? Ele é muito prolixo, sobre os gestores, né? Que ele categoriza como... É o grande diferencial da abordagem dele do capitalismo, essa tese dos gestores, e é digamos, o ponto mais polêmico da obra dele, né? Dessa centralidade que ele dá aos gestores. Então, na 8.1, no primeiro parágrafo, ele diz: ao adotar generalizadamente a estrutura da linhagem agnática e ao procurar formas de herança que não pusessem em causa a integridade do patrimônio tradicional da família, a aristocracia manifestou a importância que atribuía à coesão deste patrimônio enquanto quadro de continuidade e eixo das gerações posteriores. As concepções de herança que hoje vigoram decorrem fundamentalmente do fato de a principal classe capitalista, os gestores, se apropriar coletivamente do capital graças ao exercício das funções de administração, e não através de títulos jurídicos que deem direito a patrimônios claramente demarcados. Além disto, e mesmo consoante a tradição burguesa da propriedade privada, em que o patrimônio é pessoal, a permanente irregularidade que caracteriza o funcionamento do modo de produção capitalista impede a estabilidade da herança. A situação foi oposta no regime senhorial. No período inaugurado no século XI, não eram os bens que passavam de uma geração para outra. Eram as gerações que se sucediam no quadro definido pela acumulação dos bens. O elemento de continuidade era o patrimônio, e, aliás, a terminologia da época revelou isto claramente quando passou a apelidar uma família senhorial pelo nome da sua casa principal.
Parece que o Diogo tinha uma exegese importante dessa passagem. Enquanto o Diogo prepara essa exegese, eu Estou vou tentando só ficar bem com o Caio e vou ficar mal com o Diogo. Exato. Não, me dá uns agora 3 dias aí que eu preparo essa exegese. O Mário hoje ele tá que tá, ele tá distribuindo acusações e vilipendiando os colegas de grupo. Não vou nem falar aqui no ar o que ele falou do Matheus, né? Que não tá. Eu sou neto. Não, nossa, isso. Eu sou o craque neto dessa mesa, rapaz. Nossa senhora. Não teria coragem de reproduzir aqui o que ele falou do Matheus, né? Foram palavras realmente indizíveis, assim. Estou até agora com os ouvidos abalados perante tamanha. Eu só falei da rarefação capilar que atinge o nosso companheiro de bancada. Bom, mas aí se a gente for falar em rarefação capilar, só o Diogo se salva, Mário, porque nem você está mais se salvando. Não, e o Caio? O que tu está insinuando em relação ao Caio? Não, Caio, assim, Caio é meu colega de calvície. Caio e eu estamos aqui no mesmo patamar, assim, de uma calvície avantajada para os 20 e poucos, 30, para os 20 e tantos, 30, para os 20 e tantos e 30 anos. Caio tem 19 anos, rapaz. Não, mas com o meu caso é muito sério, né? Daí. Enfim. Mas o que eu ia dizer, enquanto o Diogo prepara a exegese dele, era a respeito da questão da formação dos nomes de família, né? Que era uma coisa que não estava tão dada, né? Ele fala que a tendência era de repetição de nomes como indicativo de manutenção da família. Então, por exemplo, o filho do Recaredo se chama Luiva, que é o nome do avô, né? Então, essa é a padrão. E que começa a se construir a coisa de um apelido, né? Que a gente chamaria de sobrenome hoje. É isso, eu estou viajando. É essa referência, né? A formação dos sobrenomes, que a gente chama de sobrenomes. É isso que ele se refere. Enfim. E o quanto que as comunidades camponesas não possuíam esse sobrenome, justamente por não terem elas próprias uma casa. Volta naquele trecho que a gente falou no começo, na verdade, né? Uhum. Que, assim, essa questão da importância dos antepassados mortos, né? Que às vezes era mais predominante essa importância do que os acordos feitos ali por quem estava vivo, né? Dentro daquela estrutura. Isso até nos enterramentos, e eu fiquei pensando, inclusive, o quanto que isso não é reminiscente no próprio escravismo brasileiro, né? O quanto que uma série de ex-escravos assumiram como parte da clientela, né, uma vez alforriados, os sobrenomes dos antigos senhores, né? Interessante. Ô, Mário, mas agora a parte mais importante é a gente ultrapassar aí a 188, né? Acho que realmente importa para a reunião de hoje está além da página 188. Né? Tá vendo Cara, só, a página 189 é assim, revolucionária. É o que eu falo, tá vendo só esse grupo? Ninguém não tem aliança, não tem, né? É um grupo de todos contra todos, assim. Eu fiquei a reunião inteira pensando na 189, mas tudo bem. Esse grupo aqui é só dedo e gritaria, pelo visto. O Diogo deu uma voadora no pescoço. Gratuito, cara, gratuito, assim, sabe? Eu não sei o que eu espero mais de vocês, eu não sei por que eu me mantenho aqui. O que me fará voltar para a 72ª reunião ainda está por ser escrito, ainda não sei. Não sei se vou reunir elementos para aparecer aqui mais uma semana, depois de ser tão aviltado nesse dia 25 de setembro. Setembro é um mês aziago. Tô vendo. Enfim. Alguma questão na 187, gente? Eu separei um trechinho, né? Eu separei um trechinho que me lembrou muito da Brand de 2011. Olha. Me lembrou muito da Brand de 2011. Célebre a Brand. Que na 187 é aquele trechinho assim: só a formação de patrimônios fundiários coesos poderia assegurar uma estabilidade de rendimentos que não fosse posta em causa pela aleatoriedade dos negócios exclusivamente comerciais e financeiros. Com efeito, era a posse de um patrimônio desse tipo e não qualquer formalidade jurídica
a garantir uma nova família aristocrática a sua entrada na nobreza. É certo que um soberano podia atribuir títulos nobiliárquicos a plebeus que o ajudassem com seus conselhos, a sua fortuna e numerário, ou ambas as coisas, mas não o faria se o contemplado não lhe tivesse já bens apreciáveis e não gozasse de condição social inerente. De qualquer modo, muito mais difundido do que a concessão de patentes nobiliárquicas, que não ultrapassou o número relativamente restrito de casos, foi a aquisição de estatutos de nobreza, graças unicamente àqueles mesmos meios que haviam determinado a promoção econômica, a acumulação de riqueza. Então, a velha discussão se a nobreza é de sangue ou se a nobreza se aplica a critérios derivados, um desdobramento ideológico das condições materiais expressas pela riqueza, pelo acúmulo de patrimônio. Ou, para parafrasear o professor Mário Jorge, se o que importa é o sangue, de onde vêm os nutrientes que correm nesse sangue? Eu falei uma idiotice dessa? Falou. Amor, já fui melhor, hein? Falou. Já tive melhores frases, hein? Não sei, foi no momento de cabeça quente, Mário. Foi no momento mais de cabeça quente. Mas eu não sei se era esse trecho que você queria destacar da 187, Mário. Não, sim, porque é a questão de como opera a ideologia, né? Ele ressalta em outro volume essa distinção, né, de um grau de distinção entre aristocracia e nobreza, né? Que algumas pessoas tratam como sinônimos e não são necessariamente, né? E quanto mais complexo o quadro aristocrático, quanto mais aberto ele seria ao acesso de novos componentes, tanto mais marcada a tendência de um setor superior da aristocracia de pretender reservar uma distinção, né? Uma distinção que passou pela antiguidade, passa pelo sangue, né? A questão é quando as pessoas estão né, digamos, o historiador está fazendo história concentrado e particularmente voltado à ideologia expressa pela própria classe, ou quanto, né, essa análise crítica põe em xeque, porque acho que é disso que se trata em muitos níveis. Na semana passada, eu acho que a gente passou por uma questão semelhante, né? O daquilo que a própria classe, aqui nesse caso, né, expressa, pretende, né, do quanto se imagina que a história se faz aí, na capacidade ou na iniciativa do historiador de recuperar essas concepções, né, ou quanto ela vai além disso na perspectiva de fazer a sua crítica, né? Acho que é mais uma vez o caso, né? Como foi o caso do alerta dele, penso eu, em relação ao direito, né? Porque muitas vezes é o que acontece, né? Você tem uma fórmula que tem uma intenção de destacar uma posição, de diferenciar uma origem, né? E uma posição social diferenciada, que a prática social muitas vezes põe em xeque, né? Pelo menos com algum limite, né? Bom, dada a minha incapacidade de seguir na discussão, eu deixo uma saudação a vocês e me retiro para não impedir aqui o avanço do qualificado debate. Não, e dito isso, na medida em que nesse grupo predomina a aliança, nos retiraremos todos, então, em teu apoio. Agora predomina a aliança. Agora predomina a aliança. Claro, sempre predominou. Uma coisa é o que a gente diz, Dudu, outra coisa é o que é de fato. Entendi. Disso que se trata. Vou lhe comprar um bom Nós somos de óleo de peroba. Nós somos amigos queridos. Certo. Vou acima de qualquer outra coisa. Peroba, para você passar nessa tua face. Bom, isso a gente se despede. Então a gente segue na próxima semana, no dia 25 também, às 14h, com a discussão do capítulo 6 ainda, 25, a partir... Já em... Que dia é? Já em outubro. Já em outubro. Isso. Dia 2. Dia 2 de outubro, exatamente.
E aí a gente segue com o capítulo 6, da 188 até a sua conclusão, né? Se as pessoas tiverem a disposição de fazer a leitura completa, né? Porque é uma coisa que está difícil por aqui. Bom, Não, mas então... o nosso acordo e o nosso compromisso é com esforço, com a tentativa. Uhum. Né? Entendi. Perfeito. Então, boa reunião para você, Dudu. Valeu, pessoal. É tchau, tchau. É uma tentativa hercúlea, mas tentamos. Como vai nossa menina, Diogo? Tudo tranquilo. Tudo bem por aqui, Mário. Beleza. Eu vou encerrar a chamada, gente. Beijo. Hoje foi dia de vacina, mas